E aí, você aí que está assistindo meu canal. Então, pelo título do vídeo, hoje é um vídeo que a gente vai fazer sobre a UEMA. Como que eu fui no PAS UEMA 2026, beleza? Bom, para quem não sabe, eu estou no terceiro ano, estou finalizando meu ensino médio no IFMA. E a UEMA é um dos vestibulares que eu mais foco durante o meu ensino médio, que eu mais foquei. Fiz no meu primeiro ano, fiz no segundo e fiz também no terceiro. Eu tenho até aqui a prova que eu fiz do segundo ano. Foi essa bem aqui, ó. Beleza? Nessa prova aqui eu tirei 33 pontos. Na primeira vez que eu fiz a UEMA eu fiz 23 pontos. E essa aqui é a prova que eu fiz no último domingo, que foi o PAS UEMA 2026. E eu tirei 42 pontos, beleza? E eu vou falar para vocês considerações sobre a prova. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu apresentar para vocês aqui a prova. Só compartilhar a tela. Para ver o que aparece para vocês aí. Beleza, mas eu não quero apresentar isso aqui não. Eu quero apresentar no... Ah, é porque eu tenho que abrir aqui. Calma aí, galera. Eu tô fazendo aqui. Talvez eu vou cortar. Não, provavelmente eu não vou cortar, não. Só excluir aqui para a tela. Agora sim, vai. Pronto. Deixa eu ver se foi. PAS UEMA 2026. Tá mostrando para vocês aí, beleza? Bora lá, bora lá. Bom, galera. Que eu achei dessa prova? Bom, eu achei o seguinte. Eu achei que foi uma prova que ela veio um nível fácil. Como assim, Ria, um nível fácil? Bom, para quem estudou mesmo para essa prova, conseguiu tirar uma pontuação muito boa. Tipo, quem estudou de verdade para o EMA, quem estudou focado, né, para o EMA, conseguiu pegar uma nota muito boa, por exemplo, 50. Por isso que a nota de corte vai aumentar, vai ter essa tendência de aumentar, porque a prova ela vem um nível um pouco mais fácil que a prova passada, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar é sobre linguagens. Como que foi o meu desempenho em linguagens? Eu já adianto para vocês aqui que em linguagens foi o meu pior desempenho na prova, certo? Analisando toda a prova, linguagens foi o meu pior desempenho. E a minha história com linguagens é a seguinte: do primeiro ano que eu fiz o EMA, eu fiz de 20 questões de linguagem, eu acertei 5, certo? 4 de língua portuguesa e uma de, se não me engano, de espanhol. Uma de espanhol. No segundo ano que eu fiz a UEMA, que foi, né, com essa prova bem aqui, eu fiz 12 questões de 20 na UEMA, em linguagens. E esse ano eu também fiz 12 de 20, né? Fiz 12 de 20. O que a gente consegue entender? A prova da UEMA, ela tá vindo no nível, em linguagens, tá vindo no nível mais, como eu posso dizer, que tá exigindo do candidato uma habilidade maior em linguagens, sabe? Eu percebi que nessa prova de linguagens, o candidato ele tinha que ter um domínio das obras muito mais profundo do que nas provas anteriores de linguagem. Por exemplo, perguntava coisas no contexto daquela obra. Se o cara não entendesse aquela obra profundamente, se ele viu apenas resumos e análises de obras, sem estudar profundamente aquelas obras, ele não conseguiria se dar bem. Tô entendendo? Então, tipo, linguagens pesou um pouco
por conta dessa habilidade que a UEMA está exigindo. Desde o ano passado, a tendência de linguagem está a ser mais difícil, porque a UEMA está pegando essa habilidade da gente, que a gente consiga interpretar o que a obra está nos dizendo e que a gente consiga acertar as questões de linguagem, certo? E, se eu não me engano, foi apenas umas 3 questões que não estavam envolvendo obra, se eu não me engano, né? Que envolvia gramática, sabe? Coisa que tu não precisava saber da obra para responder a questão. Mas a maioria das questões, tu tinha que entender as obras, tá? Então, algo que vai ser o diferencial vai ser o entendimento das obras, beleza? Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui que o meu desempenho em linguagens foi, que eu gosto de deixar registrado aqui, foi 8. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Em linguagens, o meu desempenho foi 8 de 20. Beleza? Bora lá. Questão, ó, essas questões aqui, ó. Teve umas questões fáceis, pô. Teve umas questões fáceis. Mas, ó, olha essa aqui, mano. O cara tinha que entender o que era fluxo de consciência. Olha aqui, ó. Essa questão aqui, eu passei uns praticamente 10 minutos da prova nessa questão aqui. E eu ainda errei. Entendeu? Então, linguagem estava absurdo. Entendeu? Tinha que entender o contexto, tinha que entender a ideia dessa questão aqui, qual era a função da linguagem, tinha que saber que era metalinguística, entendeu? Olha aqui, que é muito... Ah, mas essa aqui também estava fácil. Essa aqui só exigia saber se tu tinha pelo menos lido um conto, né? Também, entendeu? Então, assim, linguagem... Ó, essa aqui já não exigia tanto conhecimento da obra. Não exigia conhecimento da obra, só era mais questão de português bobinha. E eu fiquei bolado também que, tipo assim, linguagens, eles enfatizaram muito a obra As Meninas. E as outras obras Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colasanti, e Cantos à Beira-Mar, de Marina Firmina dos Reis, foram poucos explorados. Tipo, só teve, se eu não me engano, 2 questões de Cantos à Beira-Mar, de Maria Firmina. Sabe? 2 questões. Uma era de gramática, então a gente praticamente quase não conta. Só teve uma questão, basicamente. Certo? Então, eu espero que nas próximas provas, a UEMA, ela haja de maneira melhor, que ela consiga distribuir melhor as questões em relação às obras, porque, pô, não é só as meninas que eles pediram pra gente estudar, eles pediram pra gente estudar todas as obras, certo? Quem estudou mais a obra As Meninas se deu bem melhor nessa prova. Isso é um fato, tá? Língua inglesa eu não eu fiz foi espanhol. Estão achando que vão, eu acho, a galera tá falando que tá para anular essa questão aqui. Eu acertei essa questão, né? Então, se for anulado, se aceitarem o recurso, eu não vou ficar com 42 pontos, eu vou ficar com 41. Então, mas mesmo que seja anulado, eu vou ficar na margem dos 40 a mais. Beleza? Muito importante isso. Tá? Beleza. Agora vamos falar de humanas. Pessoal, humanas, deixa eu ver eu queria falar para você o seguinte. Na prova passada, não nessa, né, não nessa que eu fiz, mas do ano passado, em humanas, eu tive rivalidade com 2 matérias, com duas disciplinas. Foi história e filosofia. Em história, ano passado, deixa eu ver aqui, eu errei 1, 2, 3, 4, 5. Eu acertei 1 de 5 ano passado em história. E em filosofia, eu acertei 1 de 5 também. Ou seja, as piores
das piores disciplinas que eu fui, né, ano passado foi História e Filosofia. E as melhores matérias que eu me dei bem esse ano foi justamente História e Filosofia. Por quê? O nível veio mais fácil? Talvez, mas eu estudei História e Filosofia. Então, pode ser a junção desses dois fatores. Eu estudei História e estudei Filosofia. Então, em História eu fiz 5 de 6 e Filosofia eu fiz 4 de 5, beleza? Quase gabaritei quase gabaritei Filosofia e História. Geografia também, fiz 4 de 5, não, 3 de 4, né, porque parece que foram só 4 questões de geografia. Humanas veio praticamente muito misturado, cara. Muito, muito misturado. Às vezes tu tinha que saber reconhecer de qual matéria era cada questão. Por exemplo, essa aqui. História, beleza? Questão da PEC. História, beleza? Mas aqui, ó, já vai para uma questão de sociologia. História. Aí aqui, geografia. Aí vai de novo para história, aí vai para geografia. Então, aí vai de novo para geografia. Então, as provas, elas foram se mesclando, beleza? Mas tá, juntando todas essas questões aqui de humanas, podemos dizer que, no geral, a prova de humanas, ela veio mais fácil, tá? A prova de humanas veio mais fácil e por isso que uma galera, quem estudou certo, vai gabaritar humanas, beleza? Quanto que eu fiz em humanos? Eu acertei 15 de 20. Não tá mal, tá? Para quem, se eu não me engano, ano passado, eu tinha feito 10 de 20 humanos. Eu tinha acertado apenas metade. E esse ano eu consegui fazer 15 de 20, tá? Então, tá indo legal, beleza? Tá indo legal. Humanas tá de boa, beleza? Ponto que eu preciso melhorar. Engraçado, sociologia é considerada uma das matérias mais fáceis de humanas, só que é a que eu sempre faço. Na primeira vez que eu fiz o EMA, eu fiz 4 de 5, mas das outras vezes eu só faço 3 de 5. Então, não tem que estudar. Eu nunca estudei tanto sociologia, então, né? Então, bora lá. Humanas, beleza. Mano, matemática e ciência da natureza tava muito bom. Muito bom. Cara, quando eu vi essa questão de física, eu fiquei, nossa, mano. Cara, eu vou acertar essa questão. Porque esse é o tipo de questão que quando tu bate o olho, tu já sabe a resposta. Esse é o tipo de questão que tu sabe. Pô, mano, isso aqui é típico de questão de ondulatória. Sabe? Ah, isso aqui é uma onda o quê? Mecânica, eletromagnética, longitudinal, transversal. E eu era uma das apostas para mim de física que ia cair ondulatória. Porque a UEMA é um assunto que a UEMA não traz tanto. E ela trouxe justamente esse ano. Eu fiquei muito feliz. Beleza? Essa aqui, de boa. Essa aqui também, outra de mecânica. A UEMA ama mecânica. É questão de referencial, né? Envolvendo lá aquela parte de cinemática. Cara, essas questões aqui são basicamente as questões triviais que os professores abordam, né? Então, basicamente, quem não precisa estudar tanto assim para responder essas questões. Essa aqui, questão de dilatação anômala da água, a UEMA ela trouxe essa questão, muito boa mesmo. Eu também estava achando que a UEMA ia trazer alguma de termologia, ou uma de calorimetria, ou uma de dilatação térmica, e veio dilatação térmica, em específico a anômala, que é a volumétrica. Beleza? Acertei. Essa aqui também é a área do meu curso, né? Eletrotécnica. Se eu não acertasse essa aqui também, é complicado. Essa aqui, eu nem perdi tempo para fazer essa questão, eu admito para vocês, porque eu ia perder muito tempo me matando para fazer essa questão. Essa é uma questão que envolve energia, trabalho da força de atrito,
ainda tá envolvendo plano inclinado, e é uma questão que o cara tem que pensar muito para fazer. Então, o que eu fiz? Eu fui vendo quais alternativas eu tinha marcado, e a que eu não tinha marcado, eu marquei na 45, letra C. E eu acertei. Portanto, eu gabaritei física esse ano na UEMA. Pô, louco. O cara gabaritou física na UEMA. Galera, a prova da UEMA, a prova de física veio um pouco mais fácil, não? Então, né? Questão 46. Agora vim matemática, meu irmão. Eu sabia que ia cair análise combinatória na UEMA. Só que na hora do desespero eu nem tentei fazer isso aquilo, porque eu tava vendo outras questões e eu vi que eu ia gastar um tempinho fazer essa questão de análise combinatória. E, cara, é uma questão até que fácil, velho. É uma questão meio que padrão, né? Eu ainda vou rever ela, mas não é difícil essa questão. E outra questão que eu também sabia que ia cair, né? Que a UEMA não tinha mais. O padrão seria que ia ser de cair, era de sequências, pô. Caiu essa sequência aqui, beleza? Caiu essa sequência aqui, mas eu tinha que descobrir a sequência. Também não é difícil, mas o aluno no nervosismo, na correria na hora da prova, às vezes não sai na hora, sabe? Por isso que o cara tem que treinar muito, beleza? Mas acertei essa questão aqui. Na hora eu pensava, meu Deus do céu, que questão é essa? Mas é de boa, só envolve um raciocínio lógico. O cara tem que saber interpretar a questão e ir no raciocínio. E o cara acerta. Essa aqui também eu fiquei achando, rapaz, essa aqui tá muito fácil, mano. Não é possível que, rapaz, alguma coisa tá estranha. Mas realmente eu acertei. Era a letra D essa aqui, beleza? Essa aqui também eu demorei, acho que uns 5 a 10 minutos para fazer essa questão aqui. Uma questão de função exponencial. Eu sabia que ia cair alguma função, alguma de função exponencial. Eu também achava que ia cair uma função quadrática, uma função afim, mas não caiu, veio exponencial. É a função que a UEMA mais cobra, né? Então, a UEMA não enjoa de função exponencial. Acertei também essa. Então, em matemática, eu acertei 3 de 5. Ano passado, não. Eu acertei 1 de 5. Acertei a única que eu acertei foi a de geometria plana. Beleza? Então, já tá dando um avanço, né? Biologia, meu irmão. Biologia veio só... Meu irmão, a prova tava dizendo, meu irmão, se tu não gabaritar isso aqui... Eu acertei essa aqui da COP30. COP30 veio... Eu sabia que ia vir COP30 na prova, porque é algo que estava sendo muito atual em 2025, né? Então a UEMA gosta de atualidade. Essa aqui, eu não estudei fungos, mas eu acertei essa aqui pelo um conhecimento prévio, que eu fui por eliminação nessa aqui. Essa aqui eu estudei bioquímica esse ano, então eu tinha minha obrigação acertar isso aqui. Essa aqui eu também estudei zoologia esse ano. Esse ano foi um ano que estudei bacana biologia, então. E eu acertei, eu errei a questão mais fácil, tá? Eu coloquei letra C em vez de botar letra E. Eu não sei o que deu em mim, na minha cabeça na hora, mas vida que segue, né? Biologia fiz 4 de 5, beleza? E química também, cara, eu tava com muito medo de química, mas química veio com uma prova bem de boa. Mas eu ainda consegui fazer 3 de 5, né? Então, tá, não fui tão bem, mas também então. Eu errei essa aqui de química orgânica, eu não sabia fazer, eu não estudei direito química orgânica, mas tem um cara de ser uma questão muito fácil, eu vou ver, vou estudar química orgânica, eu vou ver como fazer essa questão. Isso aqui também, errei por besteira, reação química, pois é. Somando tudo de exatas, eu acertei quanto? Matemática e ciências da natureza, eu acertei matemática e ciências. Deixa eu colocar aqui. Matemática e ciências da natureza, eu acertei 15 de 20. Beleza? 15 de 20. Ano passado, eu fiz 11 de 20, né? Então, deu uma evoluída em 4 questões, tá? 15 de 20. Então, galera, no total, se aquela de espanhol não for anulada, eu vou fazer 42 de 60 na prova, no geral.
tá bom? E no geral, ano passado, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui só para uma retrospectiva. Primeiro ano, fiz quanto? 23 pontos. Eu me lembro quando eu fiz essa prova da UEMA no primeiro ano, não sabia de nadinha. Oh meu Deus, fiz 23, botei para engenharia de pesca. Segundo ano, já tinha colocado para CFOBM, eu fiz 33 pontos nessa prova. E hoje, hoje não, né? 2 dias atrás, no terceiro ano, eu fiz 42 pontos, tá? Pessoal, eu não pensava, eu fiquei impressionado comigo mesmo, porque eu não pensava fazer 40 a mais esse ano, tá? Mas eu consegui fazer, louvado seja o nome do Senhor. E beleza. O que eu gostaria de falar? Gostaria também de falar sobre a redação. E isso aqui é um ponto muito importante. Cadê a redação? Tá. Pessoal, eu vou ser sincero aqui com vocês. A redação, ela, ela não estava difícil, tá? Esse tema aqui, eu acho que era um tema que o jovem ele consegue trazer, né, para o papel. Só que a questão é basicamente o seguinte: quem não treinou redação da UEMA, e em específico, não ia conseguir fazer um tema desse. Essa é a verdade. E foi o meu caso. Eu não treinei redação para o IMA. Eu não treinei redação em si. Eu estava muito focado na prova objetiva. E a minha redação, eu acho que não passa nem de um 6. Acho que se for um 5 é muito, tá? Um 5,5. Porque eu não estudei, eu não treinei redação. Então, talvez eu a minha redação ela seja prejudicada. Tá? E a nota no geral, ela é prejudicada, porque a redação, ela contém 40% da tua nota no final, né? Então, o que a gente aprende de lição? Eu tô evoluindo, tá? Eu tô no IFMA, e o IFMA, para quem não sabe, não é um ensino médio normal. Não é um ensino médio normal. É um ensino médio técnico. E ainda mais um curso que eu tenho, que é eletrotécnica, que é um curso muito. É basicamente uma engenharia para garotos do ensino médio. Então, é loucura. Então, tu tem que dedicar muito tempo, muito do teu tempo para aquilo. Coisa atrás da outra. E eu lutando para obter uma boa nota na UEMA. Então, assim, cara, eu tô muito feliz com a minha nota, tô feliz demais, porque eu me surpreendi. Eu já tava estudando, eu dei o meu melhor, mas consegui me surpreender ainda mais, né? E uma coisa que achei de interessante, que na hora da prova, uma coisa que eu achei diferente, né, do que nos outros anos. Porque no primeiro ano, vamos lá, no primeiro ano eu pensava assim, cara, tá muito longe, agora que eu tô no primeiro ano. Então, eu basicamente não liguei pra prova. Eu basicamente não liguei com a estratégia de prova, eu só fui fazer o que eu sabia, basicamente. Eu fui fazer, só um instante, voltei. E eu fui fazer aquela prova naquele momento, né? E eu consegui atingir uma pontuação. Fiz 23 pontos, passei em engenharia de pesca. Beleza. No segundo ano, eu já fui com outra perspectiva. Eu já fui, não, cara, eu já tô no segundo ano, eu tenho que ir melhor. E eu fui para competir mesmo, cara. Eu fui para competir mesmo. Eu fiz. Cara, eu me senti num concorrente, cara. Fui lá, fiz 33 pontos. Só que esse ano eu fiquei assim, cara, será que eu vou conseguir manter os 33 pontos? Será que eu vou regredir? E eu não vou mentir pra vocês, não. Que na hora da prova eu tava meio que bem um pouquinho nervoso. Porque, tipo, eu tava meio que duelando comigo mesmo. Eu tava assim, cara, eu acho que eu vou muito mal nessa prova, porque linguagem saiu do padrão, eu não tô conseguindo fazer essas questões de matemática. Então, assim, eu meio que tava vendo a situação saindo do controle. Só que
Eu acho que foi naquele momento que eu percebi que eu tinha que estar lá naquele momento para dar o meu melhor e destruir, sabe? E foi uma coisa que eu aprendi esse ano, que em todos os anos, que no que a gente for fazer, a gente tem que ser agressivo, cara. Tu não pode ir para uma prova com pensamento de perdedor. Não pode. Porque senão tu vai estar fragilizado intelectualmente. Tu tem que falar assim, no meu pior dia eu consigo gabaritar essa prova. Sabe? Então, assim, é esse tipo de mentalidade que eu quero levar para o ano de 2026. Certo? De acordo com essas minhas notas, a minha tendência é fazer 50 a mais. E eu vou me esforçar para fazer isso. Beleza? Estudar redação, com certeza, porque redação aqui te mantém. É basicamente parte, 40% da tua aprovação é redação. Né? Eu tenho que focar uma coisa que eu não foquei. E vamos lá, tem que ir para cima, cara. É isso, beleza? Tem que ir para cima, beleza? Não pode desistir. Quem vence é quem não desiste, beleza? Bom, pessoal, acho que ficou um pouco grande, 26 minutos. Mas eu espero que tenham gostado de eu ter compartilhado aqui, como que eu acho que eu fui numa prova do Pais um EMA. Eu acho que eu não consigo passar, né? Porque acho que a nota de corte vai aumentar. Minha redação diminui muito mais a probabilidade. Mas isso não quer dizer que eu vou desistir. Não. Isso serve como experiência e combustível para que eu possa melhorar ainda mais. E eu tô melhorando, beleza? E eu sei o meu potencial e eu sei onde eu posso chegar, beleza? Bom, você que tá desanimado com a tua nota de corte, se tu acha que, cara, já tá tudo perdido, não, mano. Se tu tá vivo aqui, se tu tá escutando o que eu tô falando, cara, só continua. Só continua fazendo o que tu tá fazendo. Não desista, não desista, porque quem desiste deixa uma parte, deixa o teu sonho morrer. Não deixa o teu sonho morrer, certo? Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima.